depois dessa vitória maravilhosa do Flamengo em cima do Chelsea. Uma vitória impressionante. Eu sei que a mais marcante foi a vitória do Botafogo em cima do PSG, sem sombra de dúvidas. O placar ninguém imaginava, eu não imaginava que o PSG fosse perder para o Botafogo. Mas o estilo de jogo, a forma como ganhou, eu acho que a forma como o Flamengo ganhou chama mais a minha atenção, porque o Flamengo foi o Flamengo na áurea do Flamengo, no estilo Flamengo, o Flamengo sendo ofensivo, não mudou nada, muito pelo contrário, foi o Flamengo de sempre, e o Flamengo dominando do primeiro minuto ao último minuto. E tem muito conteúdo para a gente trazer agora. Vocês sabiam que o Flamengo já faturou mais de 110 milhões de reais até o momento na Copa do Mundo de Clubes, e pode faturar mais? A gente vai trazer esses detalhes. Tem também a repercussão da vitória do Flamengo na imprensa internacional, da imprensa inglesa, que acompanha o dia a dia do Chelsea, até, enfim, os hermanos argentinos, que inclusive o Boca pode ser adversário do Flamengo nas oitavas de final. Você sabia dessa? Também vou explicar para vocês. Tem também uma declaração do Felipe Luiz, tem várias declarações do Wesley, muito boas, ele sempre muito sincero nas suas entrevistas. Nossa, tem um debate interessante aqui sobre o Bruno Henrique que eu vou trazer para vocês. Tem gente aí, inclusive nas redes sociais, tentando minimizar a vitória do Flamengo, dizendo que o Flamengo jogou desse jeito porque o Chelsea sofreu com calor. Não, não foi isso não. O Flamengo ganhou de uma maneira justa, digna. O Flamengo não ganhou por causa do calor, pelo contrário. Pelo contrário, o Flamengo ganhou graças ao seu trabalho, graças às escolhas do Felipe Luiz, graças à leitura tática dele, graças ao plano de jogo dele. Não foi por conta do calor. Então não deixem minimizar a vitória do Flamengo. Pelo contrário, tem que valorizar. Sabe por quê? O Chelsea vinha de 4 jogos seguidos com vitória. O Chelsea havia ganhado do Manchester United, que é clube grande na Inglaterra, do Nottingham Forest, do Betis e do Los Angeles FC na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Nesses 4 jogos, o Chelsea só tinha levado um gol. Pegou o Flamengo, além de perder, tomou 3 gols em 45 minutos e poderia ter levado mais. E só fez o gol no Flamengo graças a uma bobeada do lateral Wesley. Fora isso, o Flamengo dominou. Então uma vitória extremamente justa. Não deixem o colega rival desvalorizar, a imprensa, alguém da imprensa desvalorizar, porque isso não é justo. Pelo contrário, até porque a imprensa internacional está destacando demais a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Vamos lá, o jornal Olé da Argentina. Flamengo amassa o Chelsea. Essa é a capa do Olé. O Daily Mail da Inglaterra. Segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O jornal Marca da Espanha. Outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. O jornal AS, ou AS, da Espanha. Golpe de Felipe Luiz no Mundial. Mundo Deportivo, também da Espanha. Felipe Luiz ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. O La Nación, da Argentina. Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes. E para fechar, o The Sun, que é o principal veículo que acompanha o dia a dia, inclusive do Chelsea, lá da Inglaterra. Mundo de dor, Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. Então a imprensa internacional está valorizando a vitória do Flamengo e a imprensa nacional, ou parte da imprensa nacional, vai desvalorizar? Nananina não, uma vitória extremamente justa, digna, o Flamengo jogou muita bola. E graças a um jogador, para mim foi o principal jogador do Flamengo na vitória sobre o Chelsea, o decisivo pelo menos, foi o Bruno Henrique, que inclusive foi eleito o melhor da partida na votação da FIFA. E os números absurdos de Bruno Henrique comprovam a boa partida dele diante do Chelsea. Ele ficou 34 minutos em campo, ele entrou no segundo tempo, fez um gol, deu uma assistência, uma finalização no gol, 7 ações com a bola, uma grande chance criada e um duelo ganho de 5 tentativas. Tudo bem, esse aí pode ter sido um quesito ruim dele, mas e aí? E recebeu 2 faltas. O debate que eu quero trazer para vocês aqui em relação ao Bruno Henrique ele é o grande ídolo ou o maior ídolo dessa geração de 2019 para cá? Eu estou trazendo esse debate para cá porque eu estou num grupo que estava rolando esse debate. Alguns votariam em Gabigol, outros estão votando no Bruno Henrique. Eu
penso o seguinte, não acho nenhum absurdo escolher o Bruno Henrique, nenhum absurdo escolher o Gabigol. Eu acho que idolatria é algo muito pessoal. Mas eu acho que o Gabigol, ele tinha algo no Flamengo que o Bruno Henrique não tem. O que que é? Óbvio, além de ter feito os feitos que ele fez, gols importantíssimos, importantíssimos, sobretudo na final da Libertadores de 2019, o Gabigol, ele parecia ser um torcedor do Flamengo dentro de campo, no sentido de provocar o rival, sabe, de cantar as músicas junto com a torcida. Então, eu não estou dizendo que o Gabigol era mais marqueteiro, pelo contrário. Mas o Gabigol tinha isso, que é uma virtude dele. Inclusive lá no Cruzeiro ele tenta fazer igual. O Bruno Henrique não tem, já é um jogador mais na dele, por exemplo. Então, talvez isso pese na escolha de vocês, torcedores, mas eu quero a opinião de vocês. Quem é mais ídolo dessa geração 2019? Tem gente que votou no Arrascaeta, e tá tudo bem também, mas eu quero a opinião de vocês. Ó, na coletiva o Felipe Luiz falou exatamente o que a gente havia dito aqui no nosso vídeo de pós-jogo, sobre a escalação. Ele disse o seguinte: tenho todos os jogadores à disposição, escolho no que eu acredito que são os melhores para o meu plano de jogo e para o que o jogo pede. Muitas delas surpreendem vocês da imprensa, mas eu tenho mais informações que vocês. Por exemplo, eu hoje sabia que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida de qual Léo ia jogar, se era o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Como eu falei antes, nem sempre acerto, nem sempre erro, mas as convicções precisam ser mantidas. Foi exatamente o que eu falei ao vivo no SBT. A gente não tem como criticar o Felipe Luiz. É uma opção dele naquilo que ele estudou, naquilo que ele planejou para o jogo, para pegar o adversário, que no caso era o Chelsea. Então, fica aqui o meu respeito ao Felipe Luiz por conta disso. É por isso que ele é treinador e eu sou jornalista, né? Eu tenho que entender. E ele está lá no dia a dia também. Ó, outro que deu boas declarações foi o Wesley. Primeiro, na zona mista, ele revelou que a vitória do Botafogo sobre o PSG na noite anterior deu mais motivação ao Flamengo. Abre aspas. A gente pensou, caramba, a gente consegue também. Parabéns aos brasileiros que estão jogando o que ninguém imaginava. Se tá calor para eles, está para nós também. E ele também disse, o Danilo falou para mim, impressionante a sua volta por cima durante o jogo. Isso que separa os grandes jogadores. E para fechar, ele mandou, agora o Chelsea conhece o Flamengo. Palmas para o Wesley. Jogou muita bola, apesar da falha. Foi um jogador absurdo dentro de campo. Deu mole, repito, deu mole. Um mole que não pode dar. Mas também teve falta de sorte também no lance. Eu revendo o lance, eu vi que teve um pouco de falta de sorte. Mas fica aqui o meu elogio ao Wesley, porque ele não perdeu a cabeça durante o jogo. Você vê que ele se manteve focado. Inclusive, após a falha, eu acho que ele ficou mais focado ainda. E ele conseguiu fazer uma baita partida, inclusive mostrando por que o Felipe Luiz escolheu. E por falar em Felipe Luiz, uma curiosidade, né? O dedo do Felipe Luiz nessa vitória do Flamengo. Colocou Danilo entre os titulares no lugar de Léo Ortiz, Danilo fez gol. Tirou a Arrascaeta no segundo tempo, colocou Bruno Henrique. Bruno Henrique fez gol e deu uma assistência. Colocou o Wallace antes mesmo de colocar Pedro, gol de Wallace. E sejamos francos, a escalação de Wesley foi um grande acerto. O lateral, mesmo com mole no gol do Chelsea, jogou demais. É isso, fica a minha opinião. O Flamengo já faturou mais de 112 milhões de reais nessa Copa do Mundo de Clubes e vem mais por aí. Vamos lá. Eu publiquei o seguinte, Flamengo garante mais 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais de bônus por vitória sobre o Chelsea. Premiação acumulada na Copa do Mundo de Clubes até agora. 16 milhões pela participação, 16 milhões de dólares pela participação, 2 milhões de dólares na vitória sobre a Esperance, 2 milhões de dólares na vitória sobre o Chelsea, totalizando aí cerca de 20 milhões de dólares, que dá em torno de 112 milhões de reais. Tá bom para vocês? E tá aí, pessoal, um corte do canal do Vene Casagrande aí falando sobre o tanto de dinheiro que o Flamengo já ganhou aí no Mundial de Clubes, galera. 112 milhões de reais. Realmente é muito dinheiro, né? Classificou para as oitavas de final. Imagine se ele passa pela quarta de final, cara. Imagina se ele chega na final. Imagina se ele ganha o Mundial. É muito dinheiro mesmo, né? E o Flamengo vai pegar esse dinheiro aí, né, para poder investir aí em novos jogadores e tal, né? Pagar a folha de pagamento que não é muito pequena, né? Rapaz, é muita grana pro nosso Mengão, além da vitória, né? Além da felicidade que tá dando pra gente, torcedor, ver o Mengão bem aí no Mundial de Clubes, galera. E é isso aí, pessoal, um corte aí
do canal do Vene Casagrande falando sobre o nosso Mengão. Pessoal, deixa nos comentários a sua opinião. Meu nome é Fernando Sampaio e esse é o canal Pegou na Trave. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu!